Graça e paz, meu povo, shalom, shalom, sejam bem-vindos a esse canal no YouTube. Espero que a sua vida possa ser abençoada através dessa mensagem, através desse ensinamento. Hoje nós teremos como pauta um assunto que é muito importante para a vida e caminhada do cristão, que é como ouvir a voz de Deus no meio do caos. Às vezes, Deus está falando conosco, Deus está falando com você, mas o barulho do teu caos é tão grande que você não consegue notar a delicadeza da voz de Deus no seu coração. E hoje eu vou trazer ferramentas práticas para que você consiga saber discernir quando é a voz de Deus te impulsionando, te direcionando e quais atitudes tomar para poder sair do meio do caos que você se encontra hoje, em nome de Jesus. Amém? Meu povo, quero compartilhar aqui uma tela com vocês para que vocês consigam acompanhar nossa linha de raciocínio, certo? Desde já quero fazer uma propaganda aqui sobre a nossa escola de teologia, escola prática de teologia, e falar sobre também o nosso grupo no Telegram, grupo no WhatsApp. Se você tem interesse em participar, deixa aqui nos comentários o seu contato. A nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te inserir nesse grupo, onde conteúdos teológicos são inseridos, né? Muitas coisas especialmente de Deus para o seu coração, algumas surpresas que nós estamos colocando lá, conteúdo exclusivo só para quem faz parte da comunidade da EPT, Escola Prática de Teologia, lá no Telegram. Então, se eu fosse você, eu corria, dava um jeito de se conectar com a comunidade lá, que eu tenho certeza que você vai se aprofundar um pouco mais no seu conhecimento teórico sobre a Bíblia, sobre as Escrituras e a cada vez mais se apaixonar pela revelação de Deus através das Escrituras. Amém? Meu povo, nós temos para esse tema de hoje algumas pessoas que de fato viveram alguns períodos de caos na sua vida, mas mesmo assim conseguiram ouvir a voz de Deus, né? No meio desse caos e se movimentar, dar passo, sair do fundo do poço, sair do caos em que eles se encontravam. Pessoas que às vezes nem fizeram nada para estar no meio desse caos, mas as circunstâncias da vida, às vezes uma permissão divina para que uma lição fosse aprendida, para que nosso caráter fosse moldado em algo, nos leva a vivenciar zonas de caos, né? E eu quero mostrar para vocês aqui que desde o tempo bíblico, o caos às vezes já foi utilizado como ensinamento para algumas pessoas, tá bom? Nosso primeiro exemplo bíblico é a vida de Ezequiel. O profeta foi levado, ele narra nos seus escritos que ele foi levado em espírito e colocado no meio de um vale de ossos secos. Gente, eu não sei vocês, mas imaginar essa cena, o vale é um lugar desértico, um lugar sombrio, um lugar onde não tem população, não tem pessoas, não tem amigos, não tem familiares, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. O vale é um lugar onde está você e você. Você, seus pensamentos, seus medos. Então o Espírito levou o profeta ao meio de um vale. E para ajudar era um vale de ossos secos. Ou ossos sequíssimos, como diz aí algumas traduções da Bíblia, né? Então imagina só essa situação, meu povo. Um vale, um lugar deserto, sem pessoas e um monte de ossos. E esses lugares onde existem ossos, isso representa para nós que as pessoas morreram ali naquele lugar. Se está ali o osso, se está a caveira, é porque um dia aquilo foi um corpo. Então imagina esse vale de um monte de cadáveres, um monte de ossos secos. Vai saber o que é que aconteceu ali, se foi um momento de guerra, se foi uma doença, se foram corpos de pessoas que morreram em outros lugares, foram jogados ali. Eu não sei, a Bíblia não cita o motivo desses ossos estarem ali, mas fala que o profeta de repente foi colocado no meio desse vale, no meio desses ossos. E sabe, eu fico imaginando como seria a minha reação em de repente ser levado também a um ambiente desse, um ambiente sombrio, tenebroso,
Será que no meio do medo, no meio do caos, no meio da circunstância difícil, você sozinho, no meio de todas essas adversidades, você ia conseguir ouvir a voz de Deus lá no meio? Mas a história conta que o profeta conseguiu sim, e além de ouvir a voz de Deus, ele conseguia interagir com Deus. Ele, no meio do caos, no meio desse vale de ossos secos, desse momento tenebroso, ele ainda conseguiu ter interação com Deus. Ah, meu irmão, se você está com alguém do seu lado, aí cutuca essa pessoa e fala assim para ela, ó, às vezes o caos que você está vivenciando aí é uma oportunidade de você interagir com um Deus que pode te tirar desse vale. A primeira interação que vemos é quando o Deus pergunta ao profeta, fala assim, por acaso pode esses ossos reviverem? E aí tem uma lição muito importante para mim e para a sua vida. Sabe, aos olhos carnais, eu imagino que eu estaria com medo, na verdade com muito medo, de estar no lugar desse profeta. De estar no meio do vale de ossos secos, lugar de morte, lugar onde pessoas morreram, cadáveres estão ali. É só a caveira, no caso, né? Então eu estaria com medo de estar ali. A hora que Deus me pergunta, pode por acaso esses ossos reviverem? Eu tinha uma resposta na ponta da língua para dar para ele. É assim, ó, não pode, Jesus, me tira daqui, pelo amor de Deus. Me tira que a coisa aqui está sombria, eu estou com medo de estar aqui. Só que o profeta, ele conhecia a voz de Deus e sabia que Deus não faz nada por acaso. Se Deus o levou ali, por mais que a sua realidade carnal, sua realidade naquele momento ali era de medo e de desesperança, afinal eram os ossos sequíssimos. Deus pode todas as coisas, sabe? E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. No meio do caos que você está vivendo, pode parecer que você olhe para ele e fala assim, meu Deus, é impossível sair daqui. Deus pode sim te tirar de lá. Deus tem o poder para fazer isso. Cabe você reconhecer a grandeza de Deus diante dos seus problemas e dar glória a Ele em todas as coisas. Porque a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tem enfrentado um período de caos, confia nele. Responda como o profeta respondeu, falou assim, tu o sabes. Ele não limitou o poder de Deus, por mais que o coração dele estivesse com uma resposta como a minha, ele jogou a responsabilidade para Deus e falou assim, Deus, a realidade aqui é uma, mas eu sei que a despeito dessa realidade, você tem poder para mudar todas as coisas. E então Deus falou assim, a partir de agora então, profetiza ao Filho do Homem, deu uma ordem para que ele profetizasse, que ele interagisse com aquele vale de ossos secos. E aí eu me coloco nessa situação mais uma vez e me pergunto, será que eu teria coragem de falar para um monte de ossos, levanta, vento dos quatro cantos, sopra aqui o fôlego de vida nesses ossos? Meu Deus do céu, não sei se eu teria fé suficiente para isso. Então, Deus ele promove esse ambiente para que a fé do profeta seja testada. Nós vamos falar também de outras pessoas que passaram por esse processo. E vem na minha memória também Abraão, que passou por esse processo da sua fé ser provada. A Bíblia fala que Deus provou a fé de Abraão. Quem sabe o caos que você tem vivido hoje aí não tem sido um momento em que Deus está querendo provar a sua fé. Deus está querendo saborear a sua fé. Sabe, provar fala de você experimentar, de você degustar. Como nós vamos provar um alimento? Você só pode dizer que um alimento é bom ou é ruim depois que você prova ele, depois que você tem essa experiência de colocá-lo na sua língua. E o seu paladar vai te falar se é um alimento doce, se é um alimento salgado, se é um alimento quente ou frio. Então você precisa provar, e assim é quando Deus prova a palavra que vem da prova, que é escrita ali na Bíblia, ela traz essa conotação de saborear a fé. Deus quer provar a sua fé e quer também te mostrar onde de fato está a sua fé, se está em Deus, se está nos recursos naturais, se está pautada em qualquer outra coisa a não ser em Deus. Então ele dá essa ordem, profetiza ao Filho do Homem. Então o profeta começa a profetizar e ele começa
a interagir com aquele ambiente. Sabe, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Não podemos deixar de liberar palavras dadas por Deus para a nossa vida, para que através da nossa vida a gente traga a interação que esse ambiente que estamos inseridos precisa. Sabe, quem sabe o Vale de Ossos Secos tem sido o seu casamento, quem sabe o Vale de Ossos Secos tem sido a sua profissão, quem sabe o Vale de Ossos Secos tem sido, sabe, a sua vida profissional, a sua vida financeira. Quem sabe Deus já tem liberado algumas palavras para você também se movimentar e sair desse ambiente de caos. E em nome de Jesus, hoje você vai aprender que você, diante da ordem de Deus, tem poder de liberar palavras e transformar esse caos da sua vida. Amém? Dito isso, meu povo, eu quero colocar aqui também um outro exemplo de um homem, José, que acreditou em um sonho que Deus havia colocado em seu coração. Ele acreditou tanto nesse sonho, meu povo, que ele não ficou contente em simplesmente acordar e ter tido esse sonho. Não, ele foi contar para os seus irmãos, foi contar para os seus pais, ele foi contar para todo mundo. E esse sonho que Deus colocou no coração dele, para que ele já visualizasse o que Deus tinha preparado para ele lá na frente, que ele vivesse esperançoso para isso, ele se preparasse para esse momento, gerou ódio no coração de seus irmãos. Então seus irmãos tramaram, bateram nele, jogaram ele no fundo de um poço e depois o venderam como escravo. Um sonho gerou ódio no coração dos seus irmãos e os seus irmãos promoveram José a um ambiente de caos. O fundo do poço. Depois o fundo do poço foi vendido como escravo. Gente, para quem conhece a história desse moço, ele era o queridinho do pai dele. O pai dele deu uma túnica bonita para ele, diferente das túnicas dos irmãos, bem colorida. Então ele tinha um bom trato em casa, sabe? Ele vivia cuidando das coisas do pai, ajudando seus irmãos. E de repente ele foi vendido como um escravo. Escravo não tem regalia nenhuma, não tem direito nenhuma. Não tem jeito nenhum. Na verdade, ele sobrevive debaixo de chicotes. Sobrevive apenas das porções de ração diária que o seu senhorio entrega para que ele tenha força em executar o trabalho. Então, de um momento em que ele está sonhador, regozijante, feliz no seio da sua família, ele é promovido a um ambiente de caos, de fundo do poço, de cadeia, de servidão, de escravidão. Sabe? Quem sabe também a sua vida tem sido promovida por forças externas que você não tem controle. Mas por contar sonhos, desejos do seu coração, as pessoas que estão ao seu redor acabam agindo contra a sua vida, intentando contra a sua vida, sabe? Tem inveja, ódio de você e te joga no fundo de um poço também. Quem sabe a situação que você tem vivido hoje não é uma situação parecida com essa. Porém, tudo o que acontece na vida de José o prepara para o dia que ele vai estar no palácio governando sobre todas as coisas. E então ele, como escravo na casa de Potifar, Deus traz... Deus... Então, um dia na casa de Potifar, Deus promove ele a líder dentro da casa de Potifar, e tudo que ele colocava a mão, tudo que ele empreendia prosperava. Tudo que ele colocava a mão crescia. E Potifar percebeu isso. Tudo que ele delegava para José fazer crescia, trazia riquezas para a família de Potifar. Então, a escola dele pode ter sido uma escola de caos, sim, só que também teve os seus momentos de aprendizado, os momentos em que ele mesmo aprendeu e identificou em si características boas para o crescimento. Ele viu que as coisas cresciam porque ele estava lá. E mais uma vez ele é levado por uma força externa a um ambiente de caos, que a esposa de Potifar deseja ter relacionamentos com ele, e relacionamentos ilícitos, e ele foge disso porque ele é um jovem que tinha princípios, e ele não aceita qualquer tipo de proposta.
Então a esposa o denuncia, fala para o seu marido que ele tentou, sabe, abusar dela. E então Potifar, irado, vai lá e prende ele da casa de Potifar, líder dentro da casa de Potifar, comendo coisas boas, não como aqueles primeiros escravos, como a sua primeira condição de escravo. Agora ele é jogado em uma cadeia. Gente, fala sério, que ensina na vida desse cara, né? Não sei você, mas seria doloroso estar na pele dele. Eu imagino que esse ambiente, um ambiente de cadeia, um ambiente de prisão, um ambiente de privação, sabe, de direitos, privação das coisas boas dessa vida, também não é um ambiente bacana. Mas mesmo do ambiente de caos, Deus proporcionou a ele trazer revelação dos sonhos que os outros prisioneiros ali sonhavam. E um dia, um prisioneiro que saiu dali com uma palavra profética liberada pelo próprio José, no meio do caos, José foi profeta, liberou palavra profética, palavra profética, palavra de destino na vida desses outros prisioneiros. E então esse prisioneiro foi colocado diante de Faraó. E ele teve a oportunidade de falar quando o Faraó teve um sonho que o perturbava e ninguém conseguia traduzir esse sonho. Ele teve a oportunidade de falar de José. Falou, pode ser que aqui no palácio não tem ninguém, mas lá no meio do caos, Deus já aprovou e aprovou um homem que está pronto lá no meio do caos para vir aqui no palácio trazer a revelação aí para você. Ei, aqueça o seu coração. Se você está no meio do caos, entenda o porquê que você está ali. Pare de perguntar a Deus, por que isso, Deus? Por que aquilo? Comece a perguntar para Ele, para que você está vivendo isso? Qual o motivo? Qual o destino profético que Ele tem preparado para que você seja usado, um homem e mulher de Deus, para destravar o destino de alguém? Sabe, seja útil, mesmo no período de caos, para as pessoas, porque através do serviço ao próximo, você vai chamar a atenção de Deus para a sua causa. E Deus tem lugares sim preparados para você. Aquele sonho que Ele colocou no seu coração, que gerou raiva nas pessoas, gerou ódio em algumas pessoas, Ele tem aquecido o seu coração, sabe? E às vezes te colocou nessa live aqui hoje para te fazer trazer a memória, te trazer esperança daquele sonho que um dia Ele colocou no seu coração. Volte a sonhar, volte a viver e dar passos de acordo com os sonhos de Deus. Não permita que o momento de caos paralise a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo aquilo que Deus tem programado para a sua vida. Faça como José, no meio do caos profetiza. Faça como o profeta, no meio do caos profetiza, abre sua boca em favor do próximo. Então veja só, o primeiro sinal é um tempo de seca, de escassez de chuva. E então ele ora no meio desse caos todo, porque o povo que vivia do agronegócio, vivia da agropecuária, vivia do plantio, precisa da chuva. Precisa do orvalho, e nada disso acontecia. Então tinha seca, meu povo, tinha calamidade. Sabe, a vida do povo tinha fome, tinha necessidades que, se não fosse Deus mandar chuva para aquele povo, o cenário era de caos, a coisa estava preta. Sabe, não tinha esperança para esse povo em ver a terra florescer, dar frutos. Então ele fez uma oração. E ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa pequena nuvem para ele foi um sinal no meio do caos da seca que a chuva ia descer. Ah, irmão, ele não esperou a chuva começar, ele não esperou a garoa, não esperou o céu fechar, não. Ele viu o primeiro cenário, o primeiro sinal no meio do caos e já liberou a palavra, mandou que o Acabe corresse para que ele conseguisse chegar lá, senão a chuva ia pegar ele no meio do caminho. Então, entenda os sinais que estão postos no meio do caos que você tem vivido. Pode ser um período de seca no seu ministério, um período de seca nos seus negócios. Ore e coloque diante de Deus, porque no meio desse caos Ele vai te dar sinais. E dependendo da sua reação aos sinais que Ele der, a chuva vai vir, meu irmão. Em nome de Jesus, se prepara para a grande chuva que vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. E o outro exemplo que eu citei foi do menino. Havia um rei que estava querendo tirar a vida do profeta. E então o exército do rei cerca eles. E o menino desesperado fala assim, como que você consegue estar aí nessa calmaria toda?
E ele olha para o menino e fala assim: Deus, permita que ele veja o que eu estou vendo. Então o cenário era de caos, o cenário era de morte, decreto de morte sobre a vida do profeta. Existia um exército que estava ali para tirar a sua vida e só estava ele e o seu servo. Como que ele vai guerrear contra um exército inimigo? Sabe, às vezes as situações da vida se levantam também pessoas armadas para tramar contra a nossa vida. Mas quando nós clamamos a Deus e estamos com a nossa vida, o governo da nossa vida, nas mãos de quem tem poder para nos livrar de todos os caos, ele envia, se necessário, o exército espiritual. E então os olhos do moço é aberto e ele consegue, no meio daquele problema todo, no meio daqueles inimigos querendo matá-los, ter uma visão espiritual. Os seus olhos são abertos, os olhos espirituais são abertos, ele consegue ver o exército de Deus guerreando a seu favor. Aqui está, meu povo, uma palavra profética que eu quero liberar na sua vida. Por mais que os seus olhos naturais não tenham visto, o mundo espiritual já está batalhando em seu favor. Sabe aquela causa que você precisa da intervenção de Deus? Ali o Espírito Santo já está batalhando em seu favor, em nome de Jesus. E se você recebe isso aí, meu povo, se manifesta aí, manda coraçãozinho aqui para cima, comenta aí nos que Deus está falando com você, que você tem aprendido como agir, qual postura tomar no meio do caos. Não fique em silêncio não, meu irmão. Você viu que no meio do caos eles tiveram que abrir sua boca, profetizar, falar. Então fala para mim aí no meio desses comentários como que Deus tem agido na sua vida, o caos que você tem se encontrado, se a sua vida hoje, em 2022, se parece com essas histórias bíblicas que temos citado aqui, tá bom? E o último exemplo que eu quero citar bíblico é sobre Estevão, que teve uma visão no meio do apedrejamento. Meu povo, não sei se você consegue imaginar essa cena. Imagina um monte de pessoas, uma multidão de pessoas em volta de um homem. Esse homem ajoelhado e pessoas tacando pedras, pedregulhos, pedras grandes no corpo dele, na cabeça dele, na direção dele, com ódio, xingando ele, tacando essas pedras, com o objetivo de matá-lo. Ele foi sentenciado ao apedrejamento, gente. Ele foi sentenciado à morte. E no meio desse cenário horroroso, pessoas tacando pedras em pessoas para causarem um esmagamento do seu corpo, do seu crânio, da sua cabeça. Pessoas, sabe, odiosas, desejando mesmo ver o final da vida desse cara. Ainda assim, enquanto as pedras eram atiradas em sua direção, ele olha e tem uma visão aberta dos céus. Percebam que nesses 4 exemplos bíblicos que eu dei, pessoas estavam em situações terríveis, situações de caos, tiveram o quê? Visões. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu se aquecia com essa mensagem aqui hoje. Se eu fosse você, eu gerava esperança e fé no teu coração. Porque se você está no meio do caos, existe uma visão preparada para você. Se renda como Estevão se rendeu a Deus, entregou a sua vida na mão de Deus, não se dobrou, não mudou o seu discurso, não negou, sabe, o discípulo de Jesus que ele era. E Deus o recompensou com uma visão aberta dos céus. Meu Deus, ele viu a glória do Pai e viu Jesus à direita do Pai. Meu Deus. Meu povo, se você quer ter uma visão dessa, você está no meio do caos, ora para Deus, sabe? Coloca a sua situação diante dele, quebranta o seu coração, coloca a sua verdade para fora. Se o caos está te gerando medo, fala para ele. Se o caos está te paralisando, mostra isso para ele. Se o caos da sua vida tem te impedido de viver, sabe? Tudo isso que nós temos dito aqui até agora, coloque isso diante de Deus, que ainda for necessário abrir sua visão espiritual, para que você tenha acesso ao mundo espiritual, ele vai fazer isso em nome de Jesus. Amém, meu povo? Então aí estão 4 exemplos bíblicos que pessoas também viveram caos. Não se sinta privilegiado por ter a sua vida atentada em algum momento aí, por achar que você é o único sofredor dessa terra. Não, meu povo. Muitas pessoas já passaram por isso. E aqui eu queria fazer uma reflexão com você.
Qual o seu maior caos atual? Qual caos você tem vivido hoje, 2022? Qual caos que tem atormentado a sua paz, roubado a sua paz, atormentado a sua mente, te tirado o sono? Como você tem lidado com esse caos? Você tem se paralisado, se frustrado? Você deixou de avançar por conta do caos? Você já perdeu algo por não se posicionar no meio do caos? Às vezes as oportunidades chegam para a nossa vida, mas por não entender que, como esses exemplos bíblicos que nós citamos, nós precisamos tomar uma atitude para sair do caos, essas oportunidades acabam passando na nossa vida. Sabe, às vezes nós passamos tempo demais no meio do caos, porque não entendemos o posicionamento que Deus espera de nós. Para o povo que estava no deserto, o caos deles demorou 40 anos. 40 anos rodando no meio do deserto, porque eles eram um povo teimoso e eles não abriam mão da sua teimosia. Então Deus deu uma sentença que eles teriam que ficar no deserto até que o último dos teimosos morresse no deserto. É que o último dos teimosos padecesse no deserto e então nascesse uma geração que vivesse da fé e não da teimosia para poder conquistar a terra prometida. Sabe, às vezes você tem perdido oportunidades porque não se posiciona, não abre mão daquilo que Deus já te mostrou que você tem que abrir. Não exerce fé naquela situação que Deus já te mostrou que você precisa exercer fé. Não se permitiu ser moldado e aprender com a situação que você tem vivido, como José aprendeu e foi promovido ao palácio. E esse é o ponto que eu quero fisgar o teu coração. Sabe, eu sei que o caos dói, traz medo, traz desesperança, traz desespero. Mas se você deixar que as suas emoções tenham um volume muito alto na sua vida, você nunca vai conseguir olhar a saída, olhar o escape que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe, pondere se vale a pena continuar perdendo para as suas emoções, perdendo oportunidades por conta de você estar paralisado diante do caos que a sua vida tem se tornado. Amém? Então, pense nisso aí, anote, tome notas aí, ó, como você tem lidado com o seu caos. Faça uma tarefa aí, quero te instigar a fazer essa tarefa. Anota isso daí, ó, num caderno, anota numa folha agora, como você tem lidado com o seu caos. Porque a hora que você anota, você é obrigado a raciocinar sobre aquilo. E vai ficar ali, você vai tirar do campo das ideias, do campo do raciocínio. Aliás, com o raciocínio você vai tirar do campo das ideias e vai trazer para o mundo real, pelo menos escrito ali no seu cotidiano, e você vai ter que lidar com esse papel ali. Todas as vezes que você olhar para ele, ele vai te falar, ó, a sua situação real é essa aqui, você está paralisado. Você não está paralisado, você já saiu da paralisia. Enfim, você vai poder se posicionar aí, escrevendo como está o seu caos e o que você já perdeu. Anota, gente, o que você já perdeu, para depois a gente bater um papo. Manda aqui nos comentários o que é que o inimigo já te roubou por você não ter se posicionado no meio do seu caos. Agora tem algo que é muito importante aqui. Você sabe identificar a voz de Deus? Porque às vezes pode parecer muito distante, sabe? Eu estar aqui falando para vocês sobre identificar a voz de Deus. E como é essa voz de Deus? É aguda? É fina? Algumas passagens da Bíblia colocam a voz de Deus como a voz de muitas águas, parecida, né, com o som de muitas águas. Então, como será esse som de muitas águas? Será que Deus só fala de forma audível? Será que todos esses exemplos que nós demos aqui, as pessoas de fato ouviram Deus com a sua voz audível, ouviram no seu ouvido? Ou será que existem outros métodos de entendermos que Deus está falando conosco? E é isso que eu quero
explanar com vocês aqui e agora, tá bom? Antes de mais nada, meu povo, ó, toma uma aguinha aí, a aguinha faz bem para a saúde e eu preciso beber a aguinha para continuar falando com vocês. Diz aí os estudiosos que se você não beber 2 litros de água por dia, você já está doente. Então toma água aí, faz uma pausa, estica aí na cadeira, estica a perna, se espreguiça para que você volte aí cheio de energia, com a boca umedecida depois da água. Então, meu povo, ó, nem sempre é sobrenatural. Nem sempre você vai ver uma mão como Daniel, citado lá em Daniel, né? Uma mão que desceu e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parse. Nem sempre vai ser assim. Pode ser? Pode. Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, do modo que Ele quer. Deus é Deus e Ele fala que Ele é o grande eu sou. E ninguém consegue colocar Deus numa caixinha e falar assim, não, Deus tem que agir nesse formato. Deus precisa fazer as coisas nessa fórmula. Não, Deus faz como Ele quer. Então, se Ele quer fazer de uma forma sobrenatural, Ele vai fazer. Mas também nem sempre é sobrenatural. Às vezes, Deus usa situações do nosso cotidiano para falar. Às vezes, Ele fala conosco através de uma impressão no nosso espírito. Eu já tive, gente, muitas experiências com Deus para que eu falasse coisas de Deus, recados de Deus para outras pessoas através dessa impressão no meu espírito. Eu não ouvi voz audível, não vi a mão de Deus, não vi anjo, eu não vi um texto assim, um outdoor escrito, a mensagem que eu deveria falar para a pessoa. Não. Eu tive uma impressão no meu espírito. E eu ponderei essa impressão no meu espírito, falando assim, o que eu vou falar? Tem a ver comigo, eu vou ser o beneficiário disso? Ou não tem nada a ver comigo, não vou ter benefício nenhum com isso? Então eu entendi que era da parte de Deus, porque eu não ia ter vantagem nenhuma ir lá e falar aquelas coisas para a pessoa. E eu fiz algo que a gente chama de sondagem profética. E aqui está a primeira lição para você aprender a ouvir a voz de Deus de uma maneira inteligente. Gente, vou abrir um parênteses aqui para fazer um merchan também. Lá na nossa Escola Prática de Teologia, nós temos um módulo que fala sobre inteligência espiritual. Corre lá, manda aqui nos comentários como faz para fazer parte da Escola Prática de Teologia. Vai atrás de saber disso daí, que você vai aprender de forma prática, de forma didática, como desenvolver inteligência espiritual. E aqui está uma das dicas que eu posso te dar, mas isso é segredo. Gente, vocês não podem contar isso para ninguém. Isso aqui é segredo, só meu para vocês, tá bom? Então, uma das maneiras que nós temos para identificar quando é Deus falando conosco através desse impulso que vem no nosso coração é a sondagem profética. Um exemplo, tá? É a mensagem que Deus colocou no seu coração, trata-se sobre relacionamento afetivo, de namorado para namorada, de noivos ou de marido e mulher, né? De casamento. E então, qual é a primeira sondagem natural que você vai fazer para validar aquela mensagem que está no seu coração? Eu olharia se a pessoa carrega consigo uma aliança. Se ela tem uma aliança, isso é um forte indício de que ela tem um relacionamento. Então, a mensagem que eu tenho fala sobre a esposa, ou sobre a noiva, ou futura esposa. Eu estou vendo que tem uma aliança ali no dedo dele. Então já é um dos sinais. Agora, qual outro sinal, qual outra impressão que o seu coração tem? Então você vai visualizando essas coisas. Você pode chegar para a pessoa, um exemplo, se ela não tem aliança, e chegar e perguntar, meu irmão, tudo bem com você? Sou fulano de tal. Você tem algum tipo de relacionamento? Você namora? Você é casado? Você tem algum relacionamento com alguém? Não tenho. Você pretende ter? Enfim, não quero, agora estou muito bem com isso, então, defini. Tirei a prova que aquela mensagem talvez fosse algo que estava no meu coração. Diferente de uma outra reação da pessoa, que você perguntar para ela, falando assim, você tem um relacionamento, eu vi que você tem aí no teu dedo uma aliança, como está o teu relacionamento, vai tudo bem?
naturalmente, gente, a pessoa já vai falar, poxa, não tá, sabe? A coisa não tá muito legal, tô passando por isso, por aquilo. E então, a hora que ele te der esse respaldo, aí vai testificar com o Espírito que já soprou no seu coração. Vai te dar a segurança e a fé para lançar aquela palavra que Deus colocou no seu coração. Olha, faça isso, faça aquilo, conserte aquilo, para que o seu relacionamento seja promovido a um novo nível. Deixe de fazer tal coisa. Enfim, o Espírito Santo vai testificar no seu coração aquilo que você tem que falar. Então você está querendo manipular a situação? Não. Estou querendo te ensinar a ouvir a voz de Deus, caminhar em cima dela sem machucar ninguém no processo. Porque às vezes as pessoas deixam de fazer essa sondagem profética, saem falando um monte de situações aí sem balancear se é algo que vem do coração dela e machuca muita gente no caminho. Então nós precisamos ter essa sensibilidade e com o passar do tempo isso vai ser tão didático na sua vida que a hora que você tiver esse impulso, que você sabe que é Deus falando com você, você já não vai mais precisar fazer sondagem nenhuma. Você já vai saber que é Deus porque você já desenvolveu isso. Mas até chegar lá, fica a dica aí, porque às vezes Deus pode usar a sua vida de uma forma com uma impressão no seu coração. Às vezes, Deus também fala através de alguém numa conversa informal. Às vezes você está batendo papo com uma pessoa e do nada entra em um assunto que você colocou diante de Deus, esse assunto lá no seu quarto, antes de sair de casa, você fez uma oração e falou assim, poxa Deus, eu preciso de uma saída para essa situação aqui na minha empresa. Mando embora fulano ou não mando? Ou eu espero, ou eu invisto nessa pessoa por mais tempo? Então, na hora que você sai e começa a conversar com um amigo e a pessoa começa a falar, rapaz, tive uma situação assim, assim, assado, estava com a vontade de mandar meu funcionário embora, mas eu não mandei ele embora. Eu fiz ele investi na vida dele em treinamento, sabe? Ele aprendeu, ele melhorou e ele voltou, me surpreendeu e agora tem um profissional lá que ele está, sabe, dando resultado, a empresa está crescendo, nossa vida está bombando, graças que não mandei esse rapaz embora. Então Deus usa essa fala para também te ensinar, falar assim, caramba, olha, coloquei diante de Deus lá essa situação e agora ele está falando que ele não mandou embora. Na verdade, ele investiu em treinamento, investiu em mais tempo e a pessoa melhorou. Então, quem sabe também não é Deus falando para eu fazer isso, eu vou lá e faço e dá bons resultados. Então, essa também é uma das maneiras que Deus pode utilizar para te acessar e falar com você. E às vezes Deus fala com você, a voz de Deus vem através da leitura da palavra, de uma forma pessoal ou de uma pregação. Nossa igreja, né, Deus tem um formato muito específico, né, de falar com o nosso povo. E Deus sempre fala com o povo através da pregação. Não que ele não fale de outras maneiras, o povo fala sim, mas é uma forma muito visível que Deus sempre fala com a nossa igreja, é através da revelação das Escrituras, através da pregação. As pessoas vão para o culto e lá Deus fala com elas através da mensagem, sabe? Coisas que elas colocam diante de Deus e o pregador, inspirado por Deus, libera ali algumas palavras que têm o poder de destravar a vida das pessoas e as pessoas entendem que foi Deus que falou com elas através da pregação. Ou através da leitura bíblica, do devocional mesmo. Às vezes você está passando por algum momento da sua vida que você vai meditando na palavra de Deus e você vê a mesma história, como nós começamos aqui falando sobre os ambientes de caos. Sabe, quem sabe você está vivendo um caos e você fosse meditar nisso, você ia falar, caramba, olha só, Deus está falando comigo aqui que no meio do caos, ainda assim a gente pode ter experiências com Deus. Então Deus também quer se revelar para você através daquilo que já foi revelado nas Escrituras Sagradas. Uma dica, vai atrás de meditar na palavra de Deus, sabe? Aplique Mateus 6,6 na sua vida, tenha intimidade com Deus, porque quando Ele lançar palavras, quando Ele falar com você através de uma pessoa, quando Ele falar com você através de um impulso, você vai conseguir discernir quando é Deus falando com você. Amém, meu povo? Então, nem sempre é sobrenatural. Às vezes é dessas maneiras que nós falamos aqui. E às vezes também é sobrenatural. E quando é sobrenatural?
quando Deus fala conosco em sonhos, no caso de José, quando Deus fala conosco em voz audível. Tem pessoas que têm, gente, esse nível de experiência com Deus, que elas ouvem de fato uma voz audível no seu ouvido, né? Através de uma revelação que confirma com a sua intimidade com Ele. Deus sempre vai trazer uma revelação naquilo que você sabe que Deus já falou na sua vida. Se você tem uma profecia, se Deus já falou com você em algum momento através de um profeta, algo bem específico, sempre que vier uma revelação de Deus para você, falar com você, tem a ver com isso, tem a ver dessa intimidade que Ele já tem com você. Sabe, às vezes é para afinar, alinhar aí os pensamentos e as ações do seu dia a dia, para que esse momento também chegue na sua vida e se cumpra aquilo que Deus prometeu. Então, às vezes, Ele, através de uma revelação, Ele vai sempre testificar aquilo que já foi revelado a você de forma individual e específica. Agora, quando vem alguém trazendo uma revelação para você de algo que é muito diferente daquilo que você tem como missão de vida, como alvo de vida, suspeite disso, busque confirmação em Deus. Não estou falando para você que as pessoas estão mentindo ou agindo de má fé, mas, como eu disse na sondagem, às vezes o profeta ele pode confundir as estações, sabe, e falar algo que está somente no seu coração e não daquilo que vem da voz de Deus para a sua vida. Meu povo, também tem as visões que são maneiras sobrenaturais de Deus falar com o povo. Uma das maneiras são as visões abertas e visões espirituais. Visões abertas são aquelas visões que pessoas estão caminhando por alguns lugares e veem anjos, veem demônios, tem a visão aberta, a pessoa está acordada, a pessoa está em si, está no controle das suas funções cognitivas e mentais, e ainda assim ela consegue ter uma visão do mundo espiritual, né? Ela consegue visualizar o mundo espiritual, como o moço do profeta que nós falamos. Ele estava acordado, estava numa conversa, inclusive no rendimeiro. E então ele tem uma visão aberta, ele consegue ver o mundo espiritual, os exércitos, né, de Deus. E agora também tem as visões que são do mundo espiritual, visões, sabe, como o profeta que estava no Vale de Ossos Secos. Ele começa a sua narrativa e fala assim: fui levado em visão em espírito. Então, no espírito ele foi levado e em espírito ele teve aquelas visões, ele teve aquela experiência com Deus em espírito. Então, tem esse lado quando Deus nos chama em espírito. João fala, não sei se foi no corpo ou se fora do corpo, que fui levado, fui arrebatado. Então, você percebe que ele tem uma experiência espiritual e ele tem visões espirituais. Ele vê o céu, vê os céus abertos, vê tudo que ele narra no Apocalipse, né? no último livro que nós temos aí conforme o cânon da Bíblia. Então existe também essa maneira de Deus falar conosco, meu povo. Vocês estão aprendendo até aqui, meu povo? Manda coração para cima aí, meu povo. Manda joinha, comenta com alguém, chama aí o teu vizinho, chama alguém para vir participar dessa live aqui, que eu tenho certeza que essa pessoa será grandemente abençoada também. E para a gente caminhar para o final aqui, Deus fala, nós fazemos. Pequenos impulsos podem te tirar do caos. O primeiro caos que nós falamos do Vale de Ossos Secos, pequeno impulso que ele teve, a pergunta: isso pode mudar? Por acaso esses ossos podem ressuscitar? Então profetiza. Deus mandou, profetiza. Pequeno impulso, custa muito profetizar? Não, é abrir a boca e falar. Então não custa nada. Só que a profecia, a sua ação diante de uma situação pode tirar você do caos. Então Deus comanda, Deus dá a voz de comando, Deus libera decretos e a gente se posiciona. A palavra de Deus diz que aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado lá nos céus. Ou seja, isso me ensina
que o decreto primário veio dos céus. E se a situação toda está acontecendo para que nós ligamos isso aqui na terra, para que isso seja ligado aqui na terra, isso já foi liberado lá no céu. Só está dependendo agora do nosso posicionamento aqui na terra, da nossa atitude, da nossa ação diante da nossa realidade, diante do nosso caos, diante daquilo que tem nos paralisado. Então Deus fala, nós fazemos. Os pequenos impulsos que você obedece podem te tirar do caos. Beleza, meu povo? Atitudes que podem mudar o quadro. Existem algumas atitudes que a gente toma que pode mudar o quadro que estamos vivenciando. A primeira atitude que pode mudar a paralisia do caos é a produtividade. Meu povo, eu preciso falar algo aqui para vocês agora muito importante. Isso aqui ninguém vai te falar de graça, isso aqui você não vai ver disponível para vocês, não. Tem gente que cobra muito caro para ensinar isso que eu estou falando aqui para vocês. Então é segredo, vocês não contam isso para ninguém, gente, para ninguém, tá bom? Segredinho. A produtividade pode te tirar do caos que você tem vivido. Por que eu falo isso? Porque às vezes a nossa vida ela está paralisada pelo medo, está paralisada pela timidez, está paralisada pela falta de recursos, está paralisada por um monte de situações adversas. E então, nosso psicológico entende que nós não temos como reagir diante dessas situações. Só que quando você começa a militar contra a sua mente, quando você começa a dar passos, ainda que você não acredite nisso, mas ainda assim você faz, você vai ver que você começa a ter resultados. E os resultados geram em você a produtividade que você precisa para abandonar aquelas crenças militantes, aquela paralisia que você estava aqui dentro da sua cabeça. Por quê? Quando você não pescava nada, então você acredita que o mar não tem mais peixe, que você perdeu a habilidade, que você não tem a ferramenta necessária para a pesca, que a tarrafa já não é mais interessante, que a rede está furada. Agora, quando você, mesmo com esse monte de informações na sua cabeça, mesmo com uma noite de pesca terrível, como nós sabemos que aconteceu aí na Bíblia, pescaram a noite inteira, não pescaram nada, tentaram a noite inteira, não pescaram nada. Mesmo assim, Jesus lança uma palavra. Deus dá um direcionamento no meio do caos, como nós temos falado aqui até agora. E ainda contra todos os gatilhos mentais que os levassem a acreditar que não daria certo, eles agem. Contra toda a adversidade, eles agem em cima da esperança e expectativa que as coisas vão dar certo. E então eles começam a ver as redes ficar pesadas e a produtividade começa a mudar o estado mental deles. Já não é mais um estado mental de escassez e de paralisia. Pelo contrário, é de bonança e de abundância. Então começa a dar passos, ainda que for pequenos impulsos, porque isso vai te tirar da inércia, vai te levar para a produtividade. E ainda que o menor resultado já vai te gerar esperança para que você continue caminhando, continue dando passos, e daqui a pouco você está produzindo novamente e a zona de caos ficou lá para trás. Amém, meu povo? Anota isso daí, gente. Olha, se eu fosse você, eu já estava com um caderno escrito de tanta coisa boa que nós falamos aqui. Ação é uma outra atitude que tem o poder de virar a mesa. Com a ação, quando você sai do mundo das ideias e começa a agir, quando você para de sonhar, de idealizar, quando você para de olhar os seus medos, aquilo que te bloqueia, e você começa a dar passos de ação, de comunicação, de avanço, sabe, de pesquisa, você começa a agir. Aí você vê, então, o quadro mudando, a mesa virando, você começa a ver a situação sendo levada a um novo nível, porque precisa da ação, nós precisamos agir, sair das falácias, sair das ideias e ir para o mundo da prática, para que a ação gere a produtividade em nós. Uma outra atitude que pode te ajudar a mudar o quadro é buscar aconselhamento específico diante da situação que você tem vivido, diante da dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o caos da sua vida.
Mas às vezes o caos que você tem vivido é que você não tem dado conta de sair de tantas dívidas que você se enfiou. Às vezes por causa de uma falência, por causa de uma quebra financeira, às vezes por fatores externos, como nós falamos até agora, ou então às vezes por uma displicência. Só que a consequência de uma atitude mal tomada é que agora você está preso aí a situações que você não consegue mais sair dessas dívidas. Você está tão imerso nas suas dívidas que você não consegue nem respirar, sabe? Não consegue visualizar uma luz no final do túnel. Então, um conselho que eu te dou é busque a ajuda de pessoas especializadas na área financeira. Pastor, mas aí vai me cobrar. Tudo bem, vai te cobrar algo, mas vai te trazer solução. Um dos maiores erros que a gente pode cometer é achar que nós sabemos de tudo sobre todas as coisas. Esse é um dos maiores pecados que você pode cometer, sabia? Porque você acha que você sabe lidar com o seu dinheiro, mas você está em dívida. Você não aceita que uma pessoa estudou, dedicou tempo, investiu recursos financeiros, comprou livro, material, pagou faculdade, pagou cursos, treinamentos, para hoje ela ter capacidade específica de te tirar das suas dívidas. Então essa pessoa merece sim receber pelo serviço prestado. Mas no final, o resultado é que você também vai ser beneficiário disso. Você vai sair das suas dívidas. Você vai conseguir organizar as suas finanças de uma maneira que você vai conseguir pagar o profissional e ter a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde financeira, a sua saúde familiar voltada para a vida. Vai conseguir ter vida de novo, vai receber um avivamento na sua vida aí, meu povo. Olha só, gente, como que isso é importante. Precisamos reconhecer que temos necessidade da ajuda de pessoas específicas. Outra área é talvez o seu casamento, sua família não vai bem, então você precisa buscar aconselhamento com pessoas que já lidaram com os problemas que você está lidando e enfrentando aí. Tá bom? Busque aconselhamento específico. E para a gente encerrar, agora você põe aquela carinha de choro, fala assim, vai acabar. Então, para a gente encerrar, você precisa deixar a dor de lado e aprender algo com a situação adversa. Essa é a cerejinha do bolo, gente. E é a atitude que mais consegue te tirar da sua zona de caos atual. É deixar a dor de lado e aprender algo com a situação adversa. Por que eu falo sobre deixar a dor de lado? Porque nós somos os senhores das nossas emoções. A Bíblia nos ensina que devemos, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Ele é a sede das emoções, ele é a sede da nossa alma, ele quem alimenta todo o nosso corpo, a nossa mente, vem tudo da mesma fonte. E se ele for bem, sabe, se nós conseguirmos administrar as nossas emoções, se nós conseguirmos dominar, temos domínio próprio, domínio do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos desejos, nós vamos conseguir também dominar a nossa dor. E às vezes a dor nos impede de olhar o que está ao nosso redor. Está doendo tanto que eu só consigo olhar para a dor. E para mudar, para sair da zona de caos atual e ouvir a voz de Deus, eu preciso silenciar a voz da dor e amplificar a voz de Deus. Só que eu só vou conseguir fazer isso tomando uma decisão. Está doendo? Tá. Tenho o direito de curtir a dor? Tem. Tenho o direito de me vitimizar? Tem. E às vezes até gostoso. Pobre coitado, estou numa quebra financeira terrível. Minha vida sentimental é uma desgraça. Tenho 35 anos de idade, mas parece que tenho a vida financeira de um menino de 12. Você tem o direito de se vitimizar para todo mundo que você quiser. Só que essa situação nunca vai mudar. Só vai mudar a hora que você decidir que ela vai mudar. Que você abandone a sua dor. Que você tá com o corpo doendo? Tá doendo sim, mas vai com o corpo doendo. Tô com preguiça, mas vai com preguiça. Tô com sono, mas vai com sono. Tá do jeito que for, mas vai. Você é o responsável da sua vida. Você é o responsável de mudar essa situação. Então a sua vida só vai chegar no nível desejado na hora que você decidir que ela chegue lá. Como?
abrindo mão da sua dor, deixando a sua dor de lado e aprendendo algo com a sua situação adversa, aprendendo algo no meio do caos. Temos aí exemplo de 4 pessoas que aprenderam e saíram do meio do caos profetizando. Quando terminou isso aí, eles saíram para o cumprimento do seu destino profético. Então eu quero encerrar essa live liberando essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje você vai ter força, vai ter coragem, vai ter ânimo para decidir abrir mão do direito de se vitimizar e dar passos em direção ao que Deus apontou à sua vida, ao que Deus te chamou para viver. A partir de hoje, você vai aprender com a sua situação adversa e ainda assim, ainda que você esteja no meio do caos, será usado por Deus para liberar o destino profético de outras pessoas e aprender com as situações adversas que você tem vivido. Amém, meu povo? Só você que crê nisso, que acredita nessas palavras, que vai colocar tudo isso aqui que eu estou te falando em prática, sabe? Que vai sair do mundo das ideias, vir para o mundo da prática, vai mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, vai lembrar de assumir a autoridade, o governo da sua vida. Só você que acredita em tudo isso, dá um joinha aí, deixa um like aqui, entra, se inscreve nesse canal, entra lá no canal do Telegram lá, faça parte dessa comunidade, que mais conteúdos como esse serão postados lá, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser promovida a uma vida de experiências com Deus, uma vida de aprender a ouvir a voz de Deus, ainda que for em meio ao caos. Beleza? Um beijo no seu coração, fica com Deus, já estou ansioso para estar aqui com vocês de novo, e venha fazer parte da nossa comunidade, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisas. Tchau, um beijo do gordo.